Sexta-feira, ainda pela manhã, mas nós aqui do canal 1.8 já conseguimos entrar na Expo Classic antes do público para te mostrar muito do que tem aqui. E é o melhor momento que ainda não tem a fitinha e o Marco tá com a câmera, vai nos acompanhar. E o próprio Marco vai te mostrar alguns carros em detalhes aqui. Nesse vídeo eu vou te trazer um apanhado geral. Porque aqui a Expo Classic é a maior feira de carros antigos indoor do país. A gente espera para esse ano 24 mil visitantes e são 1.000 carros que vão estar aqui em exposição. Primeiro destaque para os dois caminhões Fenemê. Esses aqui são os destaques da feira da edição desse ano. A gente tem os dois veículos aqui que fizeram parte da história da construção do Brasil, já que naquela época deles, a própria indústria nacional preconizava que se apenas fizessem carros utilitários, o foco era exatamente esse. Mas eu quero caminhar para cá e o Marco me acompanha, porque tem muita coisa legal e a gente já vai começar a encontrar alguns detalhes interessantes, alguns carros que são interessantíssimos. Primeiro, aqui no lado esquerdo, essa linha anos 50, essa linha com modelos da General Motors aqui, uma série de Cadillacs, e a gente tem uma sequência aqui deles. Tem Cadillac, tem Chevrolet dos anos 50, Chevrolet Bel Air 57 e mais esses Cadillacs aqui que a gente percebe o seguinte, o apreço, o toque, né? Fico pensando hoje como é que seria a gente encontrar um carro desses na rua e o quanto esses carros eram talvez normais lá nos Estados Unidos. Mas o mais legal da Expo Classic é que a gente pode comparar. E eu vou fazer uma comparação. Assim como a gente tem Cadillacs dos anos 50 de um lado, a gente tem aqui uma sequência de caravans. Exatamente. Por quê? Porque esse ano está completando 50 anos da Chevrolet Caravan e tem essa ilha específica para elas aqui na Expo Classic. Deixa eu começar por essa aqui, porque essa aqui é uma Caravan dos primeiros anos de fabricação. Essa Caravan, ela tem 3 marchas, ela é 4 cilindros o motor e tem câmbio de 3 marchas aqui na coluna. É o primeiro ano, primeira safra de Caravan. E aqui a gente tem a clássica, a Caravan SS. E essa Caravan aqui já de 78, olha só, com farol de milha e farol de neblina. Essa frente, né, primeiro ele vinha só com farol, quando era o Opala, né, de 76, ele vinha só com farol de neblina embaixo aqui. Depois para 78 ele ganhou esse outro na parte de cima. Do outro lado a gente tem outra Caravan aqui também. Essa aqui já é uma Caravan luxo, né? Então a gente já tem aqui uma grade já um pouquinho diferenciada, já tem alguns detalhes estéticos e ali em cima tem o bagageiro, aquele bagageiro tubular. Eu lembro até que o meu pai tinha uma Caravan com esse bagageiro quando eu era criança e isso é o legal da Expo Classic. Essa aqui já é uma Caravan de farol quadrado, uma Caravan dos anos 80. Legal dessa aqui é que ela ainda tem o painel antigo, mas a frente nova, então é bem daquela virada de 79 para 80. Essa aqui já é uma das mais atuais, é uma Caravan Commodore 88. Essa aqui com a frente já mais nova, daquele Opala mais moderno, do final dos anos 80. E aqui um clássico que a gente já viu em outras edições da Expo Classic, essa Caravan Ambulância. Porque Caravan Ambulância a gente viu por muitos e muitos anos aí circulando em hospitais, em prefeituras. Essa aqui é uma Caravan de 88, só que essa aqui pertenceu ao SBT. E ela foi carro, inclusive, de uma das pegadinhas lá do Ivolanda, em que eles colocavam um homem dentro da maca e arrancavam com o carro e caía a maca para trás, enfim. Mas tá aqui, ó, no próprio manual do proprietário tá escrito aqui que essa aqui é uma Caravan que pertenceu ao SBT lá no início. E por último, a clássica e a idolatrada, que é a Caravan Diplomata. Essa aqui com rodas especiais. De que ano que é essa Caravan aqui? De 88 também, já com a frente mais nova. E nessas cores escuras, né, que os Opala Diplomata tinham nessa época. Essa ilha de Caravan é uma delas, mas a gente vai dar mais uma volta aqui na Expo Classic. Nessa parte aqui da Expo Classic, a gente tem clássicos dos anos 70, aqueles carros V8. Mas claro, tem combis também, enfim, tem uma boa mistura. Mas eu te trouxe aqui porque eu quero te mostrar aqui, ó, a sequência de Galaxy, de Landau, de LTD que a gente tem aqui. Esse primeiro aqui é um Galaxy 500, 72, ainda da primeira safra e que tem o farol aqui sobreposto, um sobre o outro. Quando eu era criança, eu lembro muito de ver alguns Galaxy desse aqui andando lá em Jaguarão, na minha terra, mas alguns já numa condição mais precária. Mas hoje, olhando um carro desses dessa forma, eu fico imaginando como é que era até produzir e fabricar todos esses detalhes. Vamos seguir para cá? Aqui a gente tem um Galaxy 78, esse aqui já com a frente mais atual, já é um Galaxy então com os dois faróis laterais, com a lanterna essa na lateral. E aqui do lado, um Dodge. O Dodge, ele é idolatrado por muitos e a gente tem aqui um Dodge Charger RT
RT75. Há quem diga que o Dodge Charger de 75 é o mais cultuado de todos, por conta de toda a mística, e foi o primeiro que passou a ganhar valor entre os antigomobilistas, porque esse carro ele já era mais exclusivo. Esse aqui com a faixa original, o emblema Charger RT ali sobre o vidro traseiro, embaixo do vidro traseiro. Aqui tem outro, esse aqui é outro Charger RT, com uma faixa um pouquinho diferenciada, porque cada vez que mudava o ano ele fazia uma alteração. Agora, do outro lado aqui, tem um dos primeiros Charger que vieram, que já é mais antigo. Esse aqui é 72. Então, esse Charger aqui, ele tem o farol simples com a seta, né, com o pisca que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, na parte de dentro. Então tinha essa grade, né, que escondia os faróis nessa outra porção. Dodge Dart aqui do outro lado, que a gente já vai encontrar, e esse aqui é um dos primeiros duas portas, é um 72, um Dodge Dart 72, tá com a roda do Charger, se eu não me engano, dessa mesma época. Mas eu quero te mostrar aqui esse outro. Esse Dodge Dart, pouca gente lembrava dessa frente, porque esse aqui foi o último Dodge Dart quando se vendiam já mais Dodges que eram Magnums, por exemplo, e aí já tinham aquela frente mais atual. Aqui não, aqui era o Dart mais atual, esse aqui é um dos últimos Dodge Dart que vieram, é de 79 esse aqui, com o farol, né, já com essa diferenciação aqui, com a seta aparente mais entrada e esse bico aqui na frente. Esse aqui foi um dos últimos Dodge que foram fabricados já no final, pouco antes da Volkswagen comprar as ações aqui e a fabricação. E o legal da Expo Classic é que a gente tem dois aqui. A gente tem o Dodge de antes, né, um dos primeiros, que esse aqui é de 70, esse aqui. Então a gente tem um do fim da produção e um do início da produção expostos aqui, então, na Expo Classic. Agora tem mais carros que são interessantes aqui. Tem um espaço aqui só para as picapes, então tem picape da Chevrolet, tem picape aqui da Ford, uma D20 mais atual ao lado de uma Rural ali atrás. E do outro lado aqui a gente tem outro clássico também da indústria automobilística dos anos 70, que é o Maverick. Aqui é o Maverick super luxo, é o Maverick SL, que já era chamado. Então, esse Maverick não era o GT, mas aqui já é o desenho com uma categoria, né, já de um desenho mais intermediário. Estou vendo aqui um Maverick ainda com as calotas originais, muito clássicas essas calotas, e aqui um Landau de 80 já, também já mais para, o Landau foi até 83, se eu não me engano, mas já é um Landau da última safra. E olha o quanto está preservado, um Landau aqui nesse tom cor de vinho, com calota original, pneu com banda branca e o teto ainda de vinil. E aqui de volta para o nosso Dodge Dart. E eu pulei um carro, mas esse aqui eu vou trazer para a gente poder olhar com mais atenção, porque essa aqui é uma Brasília, mas essa aqui não é uma Brasília comum. Essa aqui é uma Brasília 4 portas, e eram raríssimas as Brasílias 4 portas aqui no Brasil. Numa época em que as pessoas preferiam carros de 2 portas, haja visto os Dodge que a gente tem aqui, que eram carros grandes, mas eram cupês, a gente tinha a Brasília vendida de 2 portas, mas essa opção 4 era muito rara aqui no Brasil. Vendeu mais para táxi, vendeu algumas para pessoas particulares, e ela hoje é um artigo, olha, é um dos carros mais raros hoje da gente poder encontrar, porque ainda que a Brasília tenha sido comum, a 4 portas é rara. E aqui um BMW M3 94 amarelo, super bonito. Olha só o detalhe aqui do M3. O farol de neblina aqui no cantinho. Essa grade é diferente do Série 3 que a gente tinha na época. Esse aqui é um desenho diferenciado quando era o M3. E o mesmo a gente vai encontrar nesse outro BMW aqui, que é um ano mais novo. Esse aqui é 95, mas ele não mudava muita coisa. Segue a grade aqui, ó, com spoiler, com o farol de neblina bem no canto, o farol duplo da BMW. E quando a gente pensa em BMW, eu acredito que esse desenho aqui, essa frente dos anos 90, seja de fato a mais interessante. Passando para cá, aqui a gente tem o 325i. O 325i foi o BMW sedã mais famoso de todos os tempos, né? Foi o que mais caiu no gosto. E aqui a gente tem um exemplar presente aqui na Expo Classic, junto com outros modelos clássicos que acabam passando por aqui, né? Como esse Alfa Romeo conversível que está manobrando e está estacionando. E por falar em Alfa Romeo, tem dois aqui que são interessantes. Um mais antigo, mas o que me chama a atenção é este aqui, porque para mim, que gosto de carros brasileiros, de carros fabricados aqui no Brasil, esse Alfa aqui, ele era um Alfa Romeo produzido aqui no Brasil, um Alfa Romeo TI, que também está presente aqui na Expo Classic. Vamos lá para o outro lado?
Para quem gosta de coisas mais exclusivas, também tem isso aqui na Expo Classic. Olha só esse aqui. Esse é um Ford, esse é um Lincoln Continental 78. Olha o tamanho desse carro, imenso. Um dos carros americanos que chegou aqui no Brasil, né, por importação independente, ou que chegam aqui no Brasil de uma outra forma, até por sistemas de consulado, mas que está aqui, está presente aqui na Expo Classic. Do outro lado, a gente vê dois carros da década de 50, os dois 51. Aqui, esse aqui é um Ford Vitória e esse aqui é um Ford Clube Coupé, que estão presentes aqui. Dois dos anos 50 ainda colocados, e esse aqui com aquele farol, né, que o pessoal podia direcionar com a mão, né, utilizava essa outra posição. Aqui do outro lado, mais um Ford Vitória. Nessa outra posição a gente tem um táxi, né? E aqui é um Plymouth, né? Que está com as portas abertas, inclusive, pronto para receber seus passageiros. Que mais que a gente tem aqui? Mais um Lincoln nessa posição. E aqui, esse aqui é muito clássico. Esse aqui é um Citroën 53. Esse Citroën aqui, ele era bastante comum, chegou a ser bastante comum aqui no Brasil. Teve carros, eram trazidos para cá alguns desses aqui. E esse aqui se preservou. Mas olha, tem outros modelos aqui, como esse Chevrolet Bel Air com a estepe ainda para fora. Aqui no Brasil, a Cinca chegou a copiar isso no Cinca Presidência, e aqui tem esse desenho aqui da estepe ainda pro lado de fora. Então esse corredor aqui, a gente tem carros mais exclusivos e que você foge um pouco da curva em relação àquele outro conteúdo dos anos 70 e anos 90 que a gente vai ver ainda aqui no vídeo. Antes da gente chegar nos carros para vender e nos caminhões que eu vou te mostrar em seguida, a gente dá uma passadinha aqui nessa parte da Expo Classic, porque tem peça, tem muita... aquela verdadeira feira da pulga, né? Com detalhezinhos, com friso, com aquela sinaleira, enfim, coisas exatamente para os carros antigos, e também algumas motos. Olha só que legal essas aqui, são Vespas que estão aqui também à disposição. Você pode tanto olhar quanto pode até negociar com os donos que estão aqui. Mas tem uma parte também que é bastante interessante aqui na Expo Classic, do outro lado, onde estão os caminhões. Vamos olhar. No andar superior, a gente tem um pouco da área externa, com caminhão, com ônibus, e nessa outra porção aqui, a gente também tem caminhão. Começando aqui, ó, vários Scania, esse aqui muito clássico dos anos 80, o outro Scania já com a frente mais bicuda que a gente tem nessa posição. E além dos caminhões, a gente passando para cá, para o outro lado, a gente vai encontrar alguns carros que estão para vender. E olha, tem muita coisa interessante, muita coisa que em breve vai se tornar um verdadeiro clássico, ou verdadeiros clássicos. Primeiro, olha só, Chevette, ali um Chevette 89, tá? Um Chevette super bonitinho, com essa roda clássica aqui, ó, Chevette SL, aquela rodinha clássica que ele tinha. Essa aqui é uma Fiat Fiorino 96, essa aqui com aquele acessório ali que vinha na LX, até porque essa aqui é LX mesmo, pelo visto. Essa aqui é LX 1.6 MPI rara, essa aqui, com painel com contagiros, inclusive, muito legal essa Fiorino aqui, fazia tempo que eu não via uma dessa versão. Passando para cá tem uma Quantum, e ainda aqui um Jeep Willys 6 cilindros 75, um Jeep já preparado também. O que mais que a gente encontra aqui? Uma D10 84, e olha só que legal o que a gente encontra também para vender aqui. Estou falando de um Dodge Magnum 79, esse Dodge Magnum nesse tom creme, é um carro aqui, ó, que está R$159 mil, já é um clássico. Os Dodge chegaram numa curva muito alta em termos de preço e que hoje ainda conseguem se manter. Tem outro aqui, um Fusca, esse aqui com uma personalização, mas este aqui é um Gurgel Super Mini, um Gurgel da última safra, produzida e criada pelo próprio João Amaral Gurgel, um carro dos anos 90, esse aqui 92, com a roda original, inclusive, e que também está para vender aqui na Expo Classic. Aqui nessa outra posição, um Ford Del Rey GLX. O GLX não era o guia, mas era quase completo, já tinha painel com contagiros. Aqui um Fusca Itamar 95, e o Marco vai me acompanhar para esse lado de cá, porque eu quero mostrar algumas coisas que são interessantes. Se hoje você está nessa onda SUV nos anos 90, eram com estes carros que as famílias viajavam. A gente está vendo aqui uma Volkswagen Quantum GLS de 1993. Essa Quantum aqui tem esse tom pérola, ela também tem aquela mesma roda de liga leve BBS que a gente via lá na linha GTI e GTS dos Gol. Aqui também está presente, essa roda é muito bonita e combina muito com o estilo desse carro. Quantum é outro dos sonhos que eu não tive. E aqui a gente tem uma Saveiro, e essa aqui é uma Saveiro Summer, tá com o emblema da Saveiro Summer aqui posicionado na lateral. Essa aqui é tudo na ala dos carros que a gente tem para vender, tá? Então qualquer um desses aqui pode ser seu. Tem Chevette,
Corcel, um Uno 1.6R aqui e aqui um Uno Mille Electronic. Olha que charme esse Uno aqui, que era o mais simples deles, com a rodinha original ainda, com a tampinha original. O Uno Mille Electronic, quando ele chegou nesse ano aqui de 4 portas, ele ficou com outro estilo, uma outra pegada, mudou o estilo do carro, renovou o Uno. E olha aqui, ó, com o adesivo ainda original de 1993, quando ele era ainda 0 km. Então, emblema também aqui na parte traseira. Esse Uno, e esse tinha uma série, né, da Fiat, um comercial da Fiat com esse slogan aqui, Fiat, seu lugar é aqui. Isso era muito clássico. E aqui também tem de Uno a Rolls-Royce. Tem um Rolls-Royce para vender também aqui na Expo Classic. Agora, claro que esses aqui são os carros mais exclusivos, né? Eu vou te contar pessoalmente que esses aqui dos anos 90, como esse Gol e esse Santana, me atraem muito a atenção. Eu sou muito apaixonado por esses carros lá dos anos 80 para os anos 90. E tem muito carro para vender ainda aqui na Expo Classic. Vou pedir para o Marco me acompanhar aqui, porque a gente está vendo aí um Versailles, também tem um Taurus mais ali, e aqui uma Kombi Karate. A Kombi Karate, ela é uma série especial da Kombi mais luxuosa que veio lá no final dos anos 80, dos anos 90, e aí ela tem alguns detalhezinhos que são interessantes. Olha a calota, Kombi com calota integral ali, ó. É uma calota original que vinha na Kombi Karate. Essa aqui ela tinha um interior diferenciado, com bancos em veludo, com mais detalhes. Inclusive a gente pode ver até aqui, ó, o banco dela ali, tanto do motorista quanto do passageiro, é um banco já diferenciado. E nessa outra posição tem alguns carros que eu gosto bastante aqui nesse outro lado. Tem da linha Volkswagen, que eu já te mostrei, uma Ranger aqui de 97, esse aqui é um Fiat Premium, mas essa aqui ela também tem um lugar específico, né? Para mim e para o Marco, que a gente que é fieteiro, a gente que gosta de Fiat. Olha essa aqui, é uma Fiat Tempra SW 95. Fiat Tempra SW, ela veio poucos anos aqui no Brasil, 94, 95, 96, acho que tem ainda de 97, e aqui super original, porque a grade é diferente da grade do Tempra padrão, que a gente tinha tempos atrás, e o para-choque embaixo, ele lembra o do tipo SLX com farol de neblina lá no canto. E essa aqui tá no padrão original, não tem nada de diferente aqui. Uma Fiat Tempra SW, aquele carro assim, ó, super bonito, com linhas mais modernas, ela chegou cheia de tecnologia, com ar-condicionado digital, painel digital, num nível tecnológico que ela estava muito à frente dos outros carros e da própria Quantum, por exemplo, que eu mostrei ali atrás para ti. Quando a Tempra SW chegou, ela já estava mais avançada. E aqui tem outro clássico dos anos 90, mas que pouca gente conhece. Esse aqui é um Chevrolet Tigra. O Chevrolet Tigra, esse aqui é de 99, ele foi vendido aqui no Brasil entre 98 e 99, vinha lá da Opel, tinha a roda Aro 15 lá fora, mas aqui eles botaram a roda do Cadete GLS aqui no Brasil, então ele ficou com essa roda aqui original de fábrica, e é um carro também que está à disposição aqui. E tem muita coisa mais legal ainda, tão legal quanto aqui. Olha só, uma trinca de Chevrolet sedãs médios azuis. Um Monza aqui de 94, esse aqui é o Monza Clube 94, que já tinha a roda de liga leve lá, igual a do Cadete GSI, aliás, das versões do Cadete Sport, melhor dizendo. E aqui esse Monza é um Monza High-Tech. Olha só que legal esse Monza High-Tech, se você não conhece. O High-Tech era uma série especial do Monza que tinha uma série de tecnologias ali, com tecnologias de ar-condicionado, injeção hidráulica, coisas que eram mais sofisticadas na época, que a própria Chevrolet acabou colocando nesse carro e lançando essa série especial. E eu vou fechar essa parte aqui em cima, antes da gente passar lá para baixo para o final, mostrando dois Chevrolets que também eu tenho muito carinho por eles. Eu estou falando aqui de um Opala e de uma Caravan. Esse aqui é um Commodore 89, tá? 34.900, é um Chevrolet já com a frente mais atual, e eu tenho histórias com o Opala, com um que o meu avô tinha. Não era desse modelo aqui, era um outro, mas olhando e cada vez que eu vejo um Opala na rua, eu sempre tive uma paixão verdadeira por esses carros. O mesmo da Caravan. Vamos voltar lá para baixo agora. E aqui daquelas comparações que a Expo Classic nos permite. Anos 50, Ford Coupé Deluxe, 48 esse aqui, e um Chevrolet Bel Air 1954, que estão em frente a clássicos nacionais. E eu estou falando aqui de um Gordini da Willys, esse Gordini 68, um Gordini 4 inclusive, que está muito preservado, um carro com ali
o miolo da calota ainda original, e era aquele carro clássico, né? Isso aqui também eu tenho uma memória afetiva da minha mãe contando que tinha vontade dela e do irmão dela, meu tio, dos dois se juntarem e comprarem um Gordini. Falavam isso nos anos 70 e diziam, vamos comprar o Gordini e tal. Enfim, nunca compraram. Passando para cá, a gente tem então um Puma. Esse aqui é um Puma GTE, não é um Puma conversível, esse é um Puma fechado, um Puma 79. Olha que legal o limpador desse Puma aqui, ó, pro lado esquerdo, né? Normalmente o limpador dos carros dessa época, ele vinha da direita para cá, mas aqui ele foi colocado assim propositalmente, né? Como carros lá da Europa tinham essa ideia. E aqui o Maverick GT, já te mostrei lá um Maverick que era o super luxo, mas aqui é o verdadeiro clássico da Ford e o que também passou a ser mais cultuado entre todos os outros. Legal do Maverick GT é que ele tem o farol de milha aqui, ó, posicionado já na parte mais central aqui da grade. E aqui eu vou começar a te mostrar alguns carros que já são nacionais e que a gente gosta bastante deles também aqui no canal, exatamente por toda a história que eles contam da indústria automobilística. Esse aqui é um Dodge Dart Grand Sedan. Eu arrisco a te dizer que esse é o Dodge mais raro e mais incompreendido de todos. Porque a Dodge, a Chrysler, fez um Dodge Sedan com a grade estilo do Charger RT. Então, olha só, ele tem os faróis escondidos, a seta está aqui no meio, e eles fizeram isso para dar mais estilo e mais esportividade, mesmo numa carroceria sedã. E legal essa ideia também, tinha o Gran Coupé, que daí era um Charger de luxo, que não tinha a caracterização mais esportiva. E aqui a gente começa com carros que chegaram na Expo Classic mais recentemente, carros dos anos 80, carros dos anos 90. Esse aqui é um Chevette SR. Chevette SR era a versão mais esportiva dele, só vinha no Chevette hatch, e aí ele tem essa caracterização com roda de liga leve, a faixa cinza na lateral, o emblema SR lá do outro lado, e aqui na frente também, olha só, farol de neblina, farol principal e essa frente já mais atual do Chevette SR. Muito legal esse aqui, o exemplar super preservado, com bancos ainda impecáveis. Nesse outro lado a gente já passa para um Gol, esse Gol aqui é 90, um Gol dos anos 90, é aquele chamado Gol frente alta, né, que a gente tem a grade mais alta. Só que na verdade a grade mais baixa era um filete maior aqui de ferro e a gradezinha menor, né? Não é que ele abaixou de fato, isso a Fiat fez no Uno e a Volkswagen também fez. Aqui tem dois clássicos e de épocas diferentes. Eu falo de um Santana GLS de 2 portas. Esse Santana aqui é 88, é um dos últimos Santana de 2 portas que foram fabricados nessa configuração. Não posso falar isso porque é mentira. Esse Santana aqui ele é de 88 e é um carro aqui também com roda original e um tom muito marcante para a época, que era o mais comum da gente ter os carros com cores. E aqui já um Santana GL 95. Essa aqui era a versão intermediária do Santana de 95, mas é legal porque ele já tinha farol de neblina e roda de liga leve. E todos os Santana GL vinham com essa roda, era muito interessante da gente poder ver eles na rua. Agora, esse aqui, eu sou apaixonado por ele e eu sou apaixonado desde criança. A primeira vez que eu vi um Uno Turbo na minha vida e um guri de interior foi quando eu vim do interior para cá, para Porto Alegre, e aí no estacionamento do shopping Iguatemi, o meu pai estacionou o Escort que ele tinha na época do lado de um Uno Turbo. E eu disse, um Uno Turbo. E assim, ele era muito raro, muito difícil de ser encontrado e era um Uno Turbo preto, igual a esse aqui. Muita gente até nem lembra, mas muito antes de existir tuning, a Fiat já tinha feito isso aqui no para-choque do Uno Turbo. E aí colocou o farol, que é um farol de milha, se eu não estou enganado, ele só aciona com a luz alta, você pode comentar aí nos comentários se eu estou certo. Trouxe o farol, por exemplo, que em outros, lá no 1.6R ele tinha na caída aqui, colocou numa parte mais alta, colocou uma grade diferenciada aqui, um para-choque com spoiler aqui na frente e fez também uma das rodas mais bonitas que foi parar lá no Tempra também. Essa roda aqui, aro 15, ela fica muito legal, vinha diamantada, combinou com essa ideia do Uno Turbo. E esse carro, ele tem freio de Tempra. Eles fizeram uma combinação, se eu não me engano, até o próprio câmbio também era do Tempra. E o teto solar, que já vinha nos Unos de versões mais esportivas, também está presente nessa unidade. Ele não vinha de série. E uma coisa que é legal, olha só aqui, ó, já estou vendo ali no painel, é que esse Uno Turbo não tem ar-condicionado, porque o ar-condicionado nessa época, mesmo num carro esportivo, numa versão top de linha, ele ainda era opcional. Eu vou do outro lado aqui, porque aqui também tem carros que são muito legais. O Escort R13, eu tenho um conversível e tenho um fechado. Esse aqui, conversível, ele é de 93, é uma das primeiras safras ali já na reestilização do Escort, nesse branco pérola, uma cor muito característica da época também. E esse outro aqui de 95.
E aqui tem uma coisa que é legal da gente poder ver, porque pouca gente sabe, mas tem diferença na roda do Escort XR3. Eu vou pedir pro Marcos só se aproximar aqui, ó, pra gente poder ver. Essa aqui não é a roda original, ela é maior, tá? Mas o desenho da roda do de 95 era esse aqui com 5 pontas, enquanto que o desenho da roda do Escort mais antigo, do XR3, era aquele outro ali, naquele tipo serrinha, né? Então a gente tem uma diferença. Aí você pode olhar melhor, porque tem o conversível de 93 e aqui tem o conversível de 95 com a roda original, olha só, com essa estrela aqui de 3 pontas. Deixa eu te contar o seguinte, para quem acompanha a novela, por exemplo, que nem eu, se você lembra da Próxima Vítima, tinha um personagem que tinha um carro igualzinho a esse aqui, na época da novela Próxima Vítima. Próxima Vítima é aquela lá do Opala Preto, enfim, mas tinha um personagem que tinha um Escort prata conversível exatamente com essa mesma roda aqui. E aqui o produto da Auto Latina. A gente tem um Logos 95 Wolfsburg. Se eu não me engano, esse Logos ele entrou até um pouquinho em 96, ali 95, 96, mas não foi muito além. Já então é um Logos com o farol do Pointer, em que a Volkswagen já tinha deixado a grade menor e colocado essa porção aqui do farol de milha. Tem farol de neblina nesse aqui também, então já é o Logos mais atual, né? O último dos últimos que foram produzidos. E aqui um Ford Taurus, só que aqui esse aqui é um Taurus GL, tinha o Taurus LX e o Taurus GL. O Taurus GL era o mais simples. Esse aqui está com a roda do LX, inclusive. E aqui um Corcel. Ford Corcel, ele foi super comum aqui no Rio Grande do Sul, ele andou pelo interior do estado inteiro aí com várias unidades, tem vários carros desses ainda preservados, e é por isso que a gente consegue chegar aqui na Expo Classic e encontrar, por exemplo, situações como aqui, um Corcel GT, a gente tem ali um outro Corcel de produção em série, e ainda tem muitos deles por aí. Então, olha só que espetáculo, esse aqui, Corcel GT mais antigo, dos primeiros anos de produção do GT, é um Corcel 70 esse aqui, olha a frente dele como era diferente ainda era a frente mais antiga, e aqui nesse outro lado é um Corcel de 69, 1969 esse Corcel vermelho, outro exemplar super interessante. Deixa eu te mostrar aqui, enquanto a gente passa por algumas réplicas aqui, tem Puma, tem Porsche, né, Karmann Ghia, mas aqui, e eu como eu gosto dos carros tradicionais que a gente tem, eu estou encontrando alguns desse lado aqui, eu vou começar te mostrando. Essa aqui é uma Marajó. Todo mundo lembra do Chevette, mas da Marajó, que era a versão Station, muita gente já nem lembra que ela existiu. E aqui a gente tem então uma Station Wagon, era o Chevette com a carroceria da Station Wagon. Essa aqui é uma Marajó 85, é uma Marajó SL, inclusive. E agora eu vou pedir para o Marco passar entre um carro e outro aqui, porque do outro lado tem alguns clássicos dos anos 90 e eu, como sou fã dessa época, não posso ir embora daqui da Expo Classic sem poder te mostrar. Primeiro, aqui, esse Gol aqui é GTS ou GTI? GTS. Esse aqui é um Gol GTS, o GTS era uma versão mais despojada do GTI, então não tem o aerofólio pintado, tem os apliques aqui na lateral todos em preto, mas a roda aqui, olha só que legal. Essa aqui já é a roda BBS, né? Aquela roda com toda raiadinha, com os frisos que se entrecruzam. Agora, essa outra roda do outro lado, eu já te mostrei lá no Uno Turbo, quando eu passei por ele. Essa aqui é a mesma roda Aro 15 do Uno Turbo, porque aqui a gente tem um Tempra Turbo. Tempra Turbo foi um dos carros mais legais que a Fiat já produziu, exatamente numa leitura perfeita que a Fiat sempre fez do mercado. Pegou o Tempra Coupé, o Tempra de 2 portas, fez uma versão mais esportiva, colocou o motor 2.0 turbo e aí criou um carro com personalidade, um carro diferenciado, que tinha um apelo esportivo muito diferente daquilo que se tinha na época. Coisa que é muito difícil das fábricas fazerem hoje, né? Construírem versões mais próximas, né, mais aprimoradas dos seus carros. Hoje, com a indústria mais generalista, é bem mais difícil. E aqui a gente tem outro Uno Turbo, esse aqui é um Uno também de 95, só que numa cor de lançamento, nesse tom aqui que chamava bastante atenção, um Uno muito clássico e que a gente via muito nos próprios anúncios e na própria mídia, na própria imprensa na época. Do outro lado, e aí eu já vou terminando esse vídeo por aqui, porque senão eu vou ficar 5 horas aqui na Expo Classic e não vou conseguir te mostrar tudo. O Fusca, né, que a gente não podia deixar de fechar esse vídeo com esses carros nacionais aqui. Então, eu tenho ali um Fusca já dos anos 80, nessa época mais nova, esse outro aqui já um Itamar, esse aqui é um Fusca de 94 com um aprimoramento, com uma roda ali de acessório, e este outro aqui de 1985. Esse Fusca é da última safra
safra, ou quase da última safra, porque foi 85 e 86. Mas esse aqui já tem a roda a mesma da Brasília, já era a roda menor inclusive, e aqui a gente tem os derivados, né? Tem duas Brasílias. Uma Brasília de que ano? De 80 e outra Brasília de 1979. Com esses Volkswagen, eu vou fechar esse vídeo por aqui e vou te convidar para assistir os outros vídeos que o Marco Escada vai produzir aqui na Expo Classic, te mostrando carro a carro com muito detalhe. Primeiro, a gente tem também que agradecer a equipe da Expo Classic, o Evandro e ao Adair, assessor de imprensa, que também nos ajudou, permitiu o nosso acesso antes, inclusive, das fitas estarem posicionadas, para a gente poder te trazer todo esse movimento que acontece aqui em Novo Hamburgo. São 1000 carros expostos aqui na feira, vai desde sexta até esse próximo final de semana, mas se você está vendo esse vídeo depois também não tem problema, se programa para vir a Novo Hamburgo no ano que vem para poder contemplar, porque mesmo com chuva lá fora você pode aproveitar todo esse passeio e fazer uma verdadeira viagem no tempo. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva, nada melhor do que ter vindo à Expo Classic com a nossa proposta. Tchau e até o próximo conteúdo.